Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Janine Pires e esse é o Hub Turismo. Todas as semanas a gente tem papos muito interessantes falando sobre tendências, negócios e turismo. E hoje eu tenho um papo super especial e muito oportuno sobre gestão, riscos e crises. E o Otávio Novo, que é um super especialista nesse tema, está aqui com a gente hoje. Otávio, super grata. Eu acho que a gente poderia fazer 10 podcasts sobre esse tema. E a gente está super feliz de ter você aqui no Hub Turismo, porque é um tema que envolve os profissionais nas suas empresas, nos seus negócios de qualquer tamanho, e também interessa muito aos destinos como um todo, né? Então, super bem-vindo. Eu quero que você já comece falando um pouquinho para a gente o que seria essa gestão de riscos e especialmente no setor de turismo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Janine. Estou muito feliz de estar aqui com você. Acompanho aí os seus episódios do podcast. São sempre assuntos, como você disse, muito oportunos, né? Que eu acho que ajudam muito o setor, né? Que é um setor que precisa, né? De mais conteúdo, mais informações, enfim. E é um papel que eu também tento assumir de democratizar mais os nossos conhecimentos, né? Para não deixar restrito, dar mais autonomia, empoderar mais as pessoas no que for possível, para a gente ver o nosso setor do turismo crescer cada vez mais, ser cada vez mais forte, com a potencialidade que a gente sabe que a gente tem para tudo isso. Então, eu acho que é muito importante o seu trabalho que você tem feito de levar aos ouvintes aí do podcast essas informações tão ricas. E fico feliz de poder colaborar de alguma forma. Bom, gestão de riscos e crises, né? Quando a gente fala disso, as pessoas já ficam um pouco com medo, um pouco assim ressabiadas, né? Do que pode ser isso, o que nós vamos falar, e eu tenho tantas outras coisas para pensar, não vou pensar em coisa ruim e etc, né? Mas na verdade, é o contrário, né? Quando a gente fala de gestão de riscos e crises, a gente busca, na verdade, criar uma maturidade nas pessoas, né? Criar uma maturidade que as pessoas possam olhar para dentro, né, dos seus negócios, olhar para dentro das suas atividades e com isso ter mais conforto de seguir adiante, né? Porque a gente sabe que percalços vão existir, que situações delicadas vão existir. Isso é natural da vida, né? Da nossa vida como pessoas, como indivíduos e também dos negócios, né? E turismo não tá fora disso. A gente sabe da sensibilidade, né, do setor de turismo. Sempre que as crises, que os eventos mais graves acontecem, o turismo sempre se ressente de uma forma especial, né, com relação aos outros negócios, né? A gente sabe disso. Então, o que a gente busca é apresentar soluções simples, né, práticas, fáceis, que se encaixam no dia a dia das organizações, independente do tamanho delas, independente da capacidade que elas tenham, de fazer o que a gente fala, brincando, que é como se fosse uma autoanálise, né, como se fosse a análise que a gente faz, né, normalmente, para a gente ficar bem, para a gente ficar cada vez mais forte psicologicamente. A gestão de crise e de riscos também pode ser mais ou menos encarada dessa forma. Seriam as estruturas, as organizações, né, tanto privadas quanto governamentais, etc., fazer uma análise de quais são os seus pontos mais vulneráveis, por onde podem acontecer, né, problemas mais sérios, e, no que for possível, tentar preveni-los, né, que é a gestão de riscos. Então, a gente vai mapear os riscos, saber quais são os principais, fazer uma priorização desses riscos, né? Então, sabe, colocar de uma ordem de grandeza para a gente poder direcionar melhor os nossos recursos, né? Que são escassos, a gente sabe disso. O setor de turismo é um setor com escassez de recursos na maioria das vezes, né? Então, saber direcionar é muito importante. Atingir a prevenção, se for possível. Então, diante das vulnerabilidades que a gente encontra, a gente fazer a prevenção. Se não for possível fazer a prevenção, como normalmente não é 100% possível fazer a prevenção dos riscos, a gente tem a gestão de crises, né? Que na verdade, a resposta que a gente vai ter diante de uma ocorrência um pouco mais sensível e que pode trazer impactos importantes. E aí é importante falar que a gente sempre fala, quando a gente fala de impactos, a gente fala de impactos para pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala da questão física e da questão psicológica, né? A gente está falando de impactos para os negócios, então é uma questão estritamente financeira, estritamente de desenvolvimento, de estratégia, enfim. E a gente fala da reputação e da imagem das empresas também, e das pessoas que estão envolvidas nelas, né? Então, esses três grandes valores,
eles normalmente são os valores que são protegidos, vamos dizer assim, por essa estrutura de gestão de riscos e crise. E, no nosso assunto, já vou adiantando um pouco, a gente pode adicionar, a gente pode incluir a questão do meio ambiente também como um dos valores a serem protegidos e olhados na gestão de riscos e crises, né? Mas eu não quero adiantar o nosso assunto. Não, mas eu adorei porque você fez um resumo bem objetivo para a gente poder entender, né, o vamos chamar assim, poderia ser a prevenção e o que é a reação a uma questão. Aí eu quero que você me diga pela sua experiência. A sensação que eu tenho, com 30 anos e 30 e alguns anos de turismo, que eu comecei engatinhando, é que nosso setor não faz planejamento, ele é muito reativo e ele não aprendeu com as crises que já enfrentou. E aí, aonde é que seria o meu ponto, que eu queria que você trouxesse para a gente, para esse papo? Nós ainda não entendemos que reagir é mais caro do que planejar. E aí, e nem vou falar agora, não quero falar agora no macro, tá? Na questão climática, e às vezes questões que aparentemente são adversas ao meu negócio ali no dia a dia. Eu quero ver bem contigo a gente falar com pequenas e médias empresas, hotelaria e outras empresas. Como é que você entende pela sua experiência que isso vem sendo abordado pelo turismo no Brasil? Janine, é nesse sentido mesmo que eu sinto também, que eu presencio, né, no meu dia a dia. Afinal de contas, eu estou focado só nisso, né? A gente sabe que as pessoas pensam também na gestão de risco, a maioria delas, mas elas têm outras atividades, outras prioridades, às vezes, no dia a dia, né? Os gestores, por exemplo, têm que ter os resultados, têm que apresentar os retornos aí que os investidores esperam, etc. A gente entende que eles não coloquem isso tanto como prioridade, mas no meu caso é prioridade, eu olho para isso todos os dias e com exclusividade, vamos dizer assim, também no sentido de desenvolver os negócios. Isso é muito importante falar do desenvolvimento de negócios, de resultados, porque a gestão de riscos e crise está intimamente ligada à melhoria e ao desenvolvimento do negócio, né? Então, se as pessoas perceberem que fazendo essa autoanálise, como eu falei aí, né, que é muito simples de ser feito, né? A gente tem métodos agora, e a gente desenvolve métodos que são totalmente possíveis de ser feitos por qualquer tipo de estrutura, desde aquelas pousadas pequenas até grandes redes de empreendimentos de turismo, enfim, é totalmente possível de ser feito e as pessoas ganham com isso, inclusive na prioridade que elas têm, que é o desenvolvimento do negócio, né, são os resultados, né. Mas falando sobre o que você disse, que a resposta, né, a reação é mais cara do que a prevenção, é uma verdade absoluta, isso é fato, é consumado. Mas existe um outro lado que é importante a gente falar, muitas vezes a resposta, a reação, ela dá mais visibilidade do que a prevenção. Então, as pessoas, às vezes, buscam, principalmente com relação a postos de decisão, etc. e tal, principalmente gestão pública, isso é muito comum de acontecer, a gente vê que as pessoas capitalizam, né, muito mais quando se tem uma reação, então as pessoas aparecem com aqueles coletes da Defesa Civil, etc., fazendo aquelas declarações bonitas e sentimentais, etc., mas tudo poderia ter sido feito de uma maneira muito mais discreta, muito mais amigável, muito menos impactante, se fosse feito como você falou no olhar preventivo. Então, existe essa nuance aí que eu acho que é importante a gente destacar, que é uma coisa que a gente percebe, assim, olhando um pouco mais a fundo, que muitas vezes, politicamente falando, é mais interessante a reação do que a prevenção. Isso é muito negativo, isso é péssimo, porque realmente seria muito possível, e é isso que a gente luta, que a gente tem feito, apresentar para as pessoas formas simples de ajustar pequenas vulnerabilidades, de eliminar pequenas vulnerabilidades que podem se transformar em grandes perdas de uma maneira fácil, amigável, sem grandes desgastes, sem grandes investimentos, enfim, para evitar que a gente tenha que responder lá na frente e fazer o gerenciamento da crise. Isso é importante eu falar aqui, porque as pessoas não conhecem a diferença dos termos, né? Então, gestão de crises é uma coisa e gerenciamento de crises é outra. A gestão de crises é todo esse processo, desde o mapeamento dos riscos, né, da sua análise individual e
também do seu contexto onde você está inserido, fazer a prevenção e fazer a reação, se for o caso, e depois aprender com ela, que é o retorno do conhecimento que a gente chama. Todo esse percurso, ele é a gestão de crise. Agora, o gerenciamento de crise é a resposta. É aquele momento que você está de frente com uma crise, de frente com uma situação sensível, e você tem que responder. O que acontece hoje na nossa realidade, principalmente do turismo, é que as pessoas fazem gerenciamento de crises. Elas respondem, elas vão buscar ali no momento uma solução, alguém que pode ajudar, aquele cara que é o Ficam faz tudo. desesperadas, né? Na verdade é Bom, isso. cada um para um lado, com descentralização de informações, que é um ponto importante da gestão de crise, é ter centralização de informações. Isso, Cada um de sabe um pedacinho, porta-vozes. cada um sabe um pedacinho da informação. Então, o gerenciamento de crise todo mundo faz, né? Eu costumo falar nos cursos e palestras que eu faço, que há uns 4, 5 anos atrás, quando eu chegava para fazer uma palestra, eu falava, olha, eu sei que a maioria de vocês nunca teve uma experiência, né, de gestão de crises, de gerenciamento de crise, etc., mas vamos falar de algumas coisas aqui novas para vocês, e etc., blá, blá, blá. Hoje em dia, o meu approach é totalmente Já diferente. mudou. Eu falo, gente, eu estou aqui hoje com 200, 100, 50, 30 pessoas, 30 gestores de crise, 30 pessoas que fizeram gerenciamento de crise, porque todo mundo passou na pandemia Pronto. Esse é por meu uma... ponto. Então, esse é o ponto que eu queria trazer para você, que eu sinto que as crises, por N motivos, né, não é porque a gente está vivendo o fim do mundo, mas as crises estão mais frequentes e mais inesperadas, por N fatores. E acho que o período da pandemia, de 2020 até 2022, mais ou menos, foi realmente um período em que todo mundo aprendeu, viu como é. Aí que eu volto àquele meu ponto. Com as crises mais frequentes, eu digo isso porque eu trabalho muito com inteligência turística. Dados. Antes a gente analisava dados do passado, agora não, é o dado do agora, senão a minha decisão não está baseada em informações corretas. Sim. Com as crises mais frequentes, eu vejo, e assim eu falo por experiência e pelos trabalhos que eu faço, até grandes empresas, né, com conselhos de administração, não entendem que se tiver óleo na praia, se fechar o aeroporto de Porto Alegre, o meu negócio vai para o buraco junto. Ou seja, Exatamente. Nós não incorporamos no nosso modelo de negócio e aonde a gente tem que buscar dinheiro no dia a dia, que é o que você falou, as pessoas não têm tempo e não têm dinheiro. Então, nós não incorporamos na nossa realidade o fato de que nós vendemos algo que não é nosso, concorda? Quando eu vendo um pacote para uma praia, para um resort, para um lugar de natureza, eu não estou vendendo um produto meu, não tenho controle sobre o que pode acontecer ali. Sim. E aí, nesse cenário, a sensação que eu tenho é que o aprendizado não veio, porque você acabou de dizer, há um tempo atrás o pessoal já não sabia o que era crise, agora o pessoal já sabe. Sim. Então, o seu modo de chegar perto mudou, é o que você falou, né? Mas eu acho que o grande problema é a demanda que as pessoas têm e que foi colocada. Ninguém estudou na faculdade, ninguém fez um curso, ninguém foi treinado, nem como você falou, nem as pessoas que tomam decisões nas empresas, eles não são treinados, eles não foram preparados para olhar os problemas de uma maneira, encarar os problemas de uma maneira madura, como eu falei para você. É interessante ver como as pessoas não estão preparadas para isso. E elas, muitas vezes, como eu falei no começo, quando a gente fala de gestão de risco de crise, é uma coisa que às vezes traz uma certa repulsa, vamos dizer assim, no sentido de, não vou falar disso, eu estou aqui, eu sou um decisor dessa empresa para trazer resultados positivos, para trazer mais dinheiro, para trazer mais resultado, enfim. Eu não vou ficar tratando de problemas assim, desse jeito. Eu deixo isso para a segurança, às vezes, ou para um auditor, ou para uma... Hoje o pessoal de segurança de informação está lidando muito com as crises, né, nas empresas, muitas empresas, inclusive, essas pessoas estão assimilando os outros riscos, como segurança patrimonial, etc. É muito interessante ver esse movimento. O que eu acho é que existe
diferentemente das mudanças climáticas, que estão cada vez mais rápidas, as mudanças culturais ainda estão muito lentas. Elas não estão acompanhando esse ritmo das mudanças, dessas mudanças dos riscos, como você falou, que são cada vez mais perceptíveis, né? Muitos deles já existiam, mas estão cada vez mais expostos, né? Existe também uma comunicação muito mais desenvolvida, né? Isso é muito, muito bom, na verdade, né? Que as pessoas falem a respeito, que as notícias venham, etc. Também existe um apelo muito grande nessas notícias, né? Isso é uma coisa que traz o interesse também das pessoas. Então, a gente acaba sabendo muito mais de coisas que estão acontecendo no mundo. Enfim, tem esse caminho. Mas eu acho que a mudança cultural, realmente, como você falou, ela está demorando muito mais do que ela deveria. A realidade, ela exigiria Exato. muito mais agilidade do conhecimento. Só para responder sua pergunta, as pessoas, elas aprenderam com a pandemia. Está lá dentro, está aqui, ó, na memória de cada um, está lá. Mas a demanda e a cultura continua muito parecida com o que era antes. Então, as pessoas não assimilaram ainda as O formas, mindset não mudou. não mudou, mas a aprendizagem está lá. A gente não pode falar, é como a Isso. gente eu escutar uma aula de um professor, etc. e tal, aprender, assimilar, mas não colocar em prática, né? A gente esquece depois por alguma questão. As pessoas acabam esquecendo. E eu acho que existem esses degraus que ainda estão sendo preenchidos, vamos dizer, pelas empresas, né? Existem empresas que não fazem nada, existem as empresas que olham só para os seus riscos internos, que também não é suficiente, já é um passo importante olhar só para os seus riscos internos, e existem as empresas e organizações, enfim, que olham para o contexto, para o ambiente onde elas estão atuando. E aí sim, olhar, por exemplo, no caso de Brumadinho, por exemplo, daquele caso de Brumadinho, né, que teve a ruptura da barragem, etc., existia lá uma pousada do lado Isso. de Brumadinho, que era uma das pousadas mais interessantes ali do local e tal, que é uma região turística e tal. Talvez se aquela pousada, eu não tenho informações, então não posso falar se tinha feito ou não gestão de riscos, eu tinha levantado suas vulnerabilidades. No nível intermediário que eu estou falando, talvez ela pudesse ter feito um mapeamento dos seus próprios riscos. Com relação a furtos, com relação a intoxicação alimentar, com relação a Isso. desaparecimento de crianças, com relação enfim, a acidentes na piscina, acidentes de trabalho, todos aqueles riscos que a gente conhece, que são, só para falar um número para vocês, 200, mais ou menos um hotel, por exemplo, um empreendimento turístico médio, ele tem 200 riscos que podem se transformar, em média, que podem se transformar numa crise, né? Que podem vir a se transformar numa crise importante. Então, ele pode ter feito até o seu mapeamento interno, mas talvez ele não tenha olhado o seu ambiente. Olha, então nós estamos na proximidade de uma barragem que tem riscos, toda barragem, né? Se a gente for olhar tecnicamente, toda barragem tem risco de ruptura. Isso é uma coisa inerente ao negócio, infelizmente, né? Por isso que a gente tem que olhar muito para esses casos também. Aquela barragem poderia romper. Como que eles iriam reagir? Eles teriam que ter alguma forma. E aí, que é um ponto importante, eles se organizar, aquela pousada, junto com as outras estruturas da região, se organizar, ter mais força como ente social importante que eles são, e eram, no caso, né, que agora não existe mais, mas se organizar e demandar isso e levar isso adiante de uma forma para os organismos públicos e falar, olha, a gente precisa aqui, nesse caso, de um alarme, de um sistema de alarme de ruptura eficiente, que dê tempo de, pelo menos, a gente evacuar e não ter perdas humanas, porque as perdas de negócios, enfim, elas vão acontecer, porque vai vir uma avalanche aí e vai acabar com tudo. Mas as perdas humanas eles teriam evitado se eles teriam feito esse trabalho, tanto de análise dos seus próprios riscos, quanto de análise dos riscos do seu contexto. E aí que entra a questão da mudança climática, que é a gente olhar para os riscos que estão fora da nossa estrutura, né? Isso, externos, né? O ponto que eu queria trazer é exatamente esse da imagem e reputação, que só, por exemplo, quando acontece um caso muito trágico, sei lá, uma intoxicação alimentar num hotel, uma morte de uma pessoa, enfim,
isso tem uma repercussão enorme e o empreendimento, às vezes, leva anos quando consegue se recuperar, porque aquilo fica no imaginário das pessoas. Então, tem essa gestão de risco interna que é extremamente relevante que você coloca, que é uma reflexão super relevante para o nosso setor. O ponto que eu queria falar da imagem e reputação, além dessa, é que eu sentia uma negação da crise ou do problema há um tempo atrás. Porque era até possível fazer de conta, o problema não é assim tão grande. Só que chega um momento que você não consegue mais, porque a opinião externa, ela pressiona você a admitir. Pode ser uma questão pessoal, pode ser uma questão do seu empreendimento ou do seu destino. Está aqui o exemplo de Alagoas com o afundamento das minas da Braskem, aonde o pessoal, aliás, teve uma atitude exemplar, um porta-voz, informações corretas. Quem dá informação sobre a mina não sou eu, é a Defesa Civil, ou é a empresa. Minha informação é sobre o turismo. A área turística não foi afetada, porque o povo achava. Você teve em Maceió recentemente, né? Maceió não afundou, mas as pessoas me ligavam perguntando: Maceió afundou? Esse negócio aí é perto da praia? Então, a questão da imagem e reputação, ela também está relacionada a esse tema e também como você falou, uma coisa é você aconteceu um fato lá, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aconteceu um fato, você está lá gerenciando aquele problema, cuidando primeiro das pessoas, sei lá, tem um manualzinho de crise. E depois você tem como você trabalha a sua imagem e a sua reputação. Você tem algum caso, algum exemplo disso para ilustrar, para a gente poder entender como é importante o setor privado de um determinado destino? Até você teve lá em Gramado, né? Você pode trazer até algum exemplo de como que o pessoal se articulou. Agora, será que enquanto eles estão lá se articulando, a gente não consegue dizer, aproveita e faz um manualzinho de gerenciamento de crise, para quando acontecer outro problema, você já sabe como agir, você não fica desesperado, estressado e perdido? É. São vários fatores aí nisso, né? O primeiro ponto, hoje em dia, essa mudança rápida das crises, né, também trouxe um outro fator que é a exposição inevitável de qualquer problema que a gente passe. Quando eu comecei nesse trabalho, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, em 2000, a gente via que muitos casos importantes, em empresas importantes, eles eram escondidos, vamos dizer assim, né? Eles eram as pessoas conseguiam limitar a exposição daquele problema. Então, vinha o jornalista do jornal ali, regional, ou do jornal da cidade, ou do jornal de uma TV, o cara fala, olha, vem cá, mas não fale a respeito, vamos deixar para lá, isso vai prejudicar e tal, e aquela era a única fonte de informação, então era possível você fazer. Então, era muito comum em casos sensíveis que aconteciam, das pessoas não exporem, né, e isso ficar restrito a poucas pessoas. Hoje em dia isso não existe. Quando a gente fala de gestão de crise, reputação, imagem, uma coisa que as pessoas têm que saber é que a gente tem que começar a tratar da crise considerando que a exposição ela vai acontecer. Porque normalmente as pessoas têm possibilidades. Hoje em dia, todo mundo tem no bolso uma produtora de vídeo e imagem aí, com possibilidade de replicar isso para milhares de pessoas, se viralizar, pode ser milhões, etc. E aí tem os veículos aí de mídia digital que se interessam por isso também, e aí existe... Então, quando acontecer alguma coisa, não, existem ainda pessoas que pensam como há 20 anos atrás, que, não, a gente dá um jeito aqui, a gente coloca Vão panos falar quentes. disso, né? Vão falar de mim, vão falar do meu problema, não adianta. Não adianta. Então, isso é um ponto importante, é você saber, você. E aí a gestão de crise ensina as pessoas a se posicionar. A gestão de crise ensina as pessoas a preencher esse espaço e dispor, né, a sua ação, as suas ações, que foram feitas tanto no gerenciamento quanto na gestão, né? A diferença que a gente estava falando antes. Muito mais interessante é a pessoa poder falar nesse momento do que ela fez na gestão.
de crise, não no gerenciamento. O gerenciamento, você vai falar ali que você está apagando incêndio, que você está buscando recursos, que você está fazendo e correndo atrás do prejuízo, né? Falando assim, mais no popular, vamos dizer assim. Mas, se você tem uma gestão de crise, se você tem uma preparação, como você falou, no caso desses locais que foram atingidos por situações sensíveis, como é o caso de Gramado, como é o caso de Brumadinho, como é o caso do México agora, com os tornados, como é o caso de tantos lugares da Grécia, com os incêndios, da Itália, com o calor, e aí a gente vai, tem da Ásia, com a poluição nas praias, enfim. Se essas pessoas, no momento que a crise ela eclode, vamos dizer assim, que a situação grave acontece, se elas tiverem feito todo o trabalho, elas vão se colocar de uma maneira muito mais adequada e dizendo, olha, a gente fez nosso trabalho, nossa lição de casa a gente fez, houve um problema que fugiu da nossa alçada, da nossa responsabilidade, e falar em responsabilidade é muito interessante porque existe divisão de responsabilidade, né? A gente tem que saber que existem responsabilidades compartilhadas, né? Os empreendimentos, os indivíduos têm responsabilidades até um certo limite, os empreendimentos até um certo limite, os órgãos governamentais, né, a partir de um certo limite, etc. Então, Com isso é muito consequência importante. jurídica, né? Com consequência legal, né? Consequência legal. Então, existem casos e casos, né, que pessoas numa situação mais grave foram responsabilizadas individualmente, em outros casos, as empresas tiveram sanções também importantes, impactos importantes, né? A gente vê cada vez mais controles, isso é uma coisa que influencia muito também na gestão de riscos e crise, na reputação, porque, por exemplo, no caso da LGPD, com vazamento de dados e etc., da segurança de informações, as empresas têm cada vez mais responsabilidade, e um ponto importante da LGPD, que tem a ver com isso que a gente está falando, que está lá previsto na lei, que se houver na sua empresa, por exemplo, na empresa de alguém que está ouvindo aqui, se houver um vazamento de dados, se houver um problema de segurança de informação, onde os dados sejam disponibilizados indevidamente, é papel da empresa, é obrigação da empresa dar conhecimento daquele caso. Então, você veja bem, até nós mesmos somos obrigados a falar dos nossos erros, dos nossos problemas e expô-los, né? Então, a questão da exposição é um fato consumado, a gente tem que tratar dela assim. Mas as pessoas ainda, como eu falei, né, que a gente falou no começo, a mudança cultural ainda está muito atrás da realidade, das mudanças reais, né? Tanto na questão das mudanças climáticas, quanto de outros riscos, como esse que eu falei agora de vazamento de dados. Então, com certeza, Janine, as pessoas precisam começar a se inteirar um pouco mais, a olhar mais para isso, a ter os seus manuais simplificados. O que a gente via também há 10, 15 anos atrás eram manuais de crise muito pesados, aquele calhamaço servia para ficar igual o seu guia de Paris ali, só para segurar alguma coisa embaixo, porque realmente era uma coisa que ficava no fundo da gaveta, as pessoas não tinham nem tempo, é uma questão que foge da capacidade humana de absorver tanta informação para coisas que ainda bem que são utilizadas de tempos em tempos, né? Porque crises não acontecem todos os dias, como, por exemplo, a necessidade deles darem resultado e correrem atrás do dia a dia da operação, etc. Então, o que a gente busca hoje é criar materiais com facilidade de assimilação. Então, por exemplo, só um exemplo do que a gente faz. A gente faz um mapeamento de risco, a gente estabelece quais são os principais 10, 15, 20 riscos daquela organização. E para cada um daqueles riscos, a gente faz um material que a gente chama de PGC, que é Procedimento de Gerenciamento de Crise, que é uma folha. Tem a frente, que é a primeira resposta do primeiro momento. Na gestão de crise tem aquele jargão famoso que todo mundo fala, que é a the golden hour, né, que é a primeira hora, é a hora de ouro e tal. Não é bem assim, mas a primeira página seria para aquela primeira resposta, para você fazer a primeira tratativa daquele caso, quando você tem a informação. Quando você vira a página, vira a folha, no verso tem o desdobramento da crise, que é isso que você falou, é a continuidade dela, né? Como eu devo me portar, o que eu devo olhar, quais são os erros evitáveis que eu posso evitar, que estão ali, que normalmente as pessoas erram e potencializam as crises. Isso é muito importante falar, eu sempre falo isso,
que ainda bem que a maioria das crises se potencializam por erros evitáveis, porque a gente tem condições de corrigi-los, né? Se não Piora a fossem evitáveis, situação, né? Fala errado e piora a situação, é piora a verdade. situação. Então, a condição atual dos gestores das crises, né, é tão básica que a gente pode ter ótimos resultados fazendo pouca coisa. Isso é interessante. A gente vai É, sentir uma nem evolução muito sabe, grande fazendo pouquíssima coisa. E aí, nesse verso, existe também como se posicionar, que é o que a gente está falando, né, de você tratar disso publicamente, né, que é muito importante você se posicionar publicamente. Você não pode, aquela antiga também postura de nada a declarar, fale com meus advogados e não sei o quê, isso já não existe mais, né? lógico. As pessoas não podem deixar aquela lacuna de informação, porque outras pessoas vão assumir essa lacuna e vão falar no seu lugar. Exato. Então, é importante que você se posicione de uma maneira responsável, né? Dando informações confirmadas, não dando informações que não são confirmadas, não trazendo nenhum tipo de dado que não seja real, porque isso pode trazer impactos também. Então, tudo isso está numa folha que Numa serve para os folha, frente e verso, frente e verso. perfeito. Porque, assim, parece uma coisa simples, mas foi um trabalho muito grande da gente sintetizar tudo Mas isso, tem que colocar ser, isso. né? Comunicação tem que ser clara, curta, objetiva, com palavras simples, para uma Sim, criança de 8 anos entender, isso mesmo. exatamente. Otávio, até é interessante porque fica parecendo também algo que a gente sempre colocou a culpa no poder público. Tem isso. Como eu já tive dos dois lados, eu tenho muita tranquilidade em falar. E a gente tem que responsabilizar mesmo, porque gestor público, você sabe, é o CPF que responde. Agora, os empresários ou as pessoas individualmente, elas têm que saber que elas são responsáveis pelos atos ou pelos não atos, pelas omissões que elas acabam cometendo quando elas têm consciência, né? Então, eu também acho, eu gostei muito do nosso papo, porque ele aborda um aspecto mais específico da empresa. E para a gente acabar aqui, que a gente já, o papo, nós vamos fazer outras conversas, que eu adorei a nossa conversa, você tem um curso, né, que você traz, a gente vai colocar aqui o curso, e eu queria que você terminasse aí com uma recomendação, né, para os empresários, olha, é importante olhar para esse seu cenário e se planejar. Isso, Janine. O objetivo do curso nunca foi de rentabilizar, etc. Na verdade, é realmente que eu senti desde que eu tomei conhecimento dessa atividade no setor, né? Que as pessoas precisam de informação, as pessoas têm acesso às informações de uma maneira fácil, simples e democrática, vamos dizer assim. Então, um curso super curto, barato, a questão financeira não é um problema para quem quiser fazer, é mesmo interesse. Está lá na Udemy, depois acho que você vai deixar o link. Ali são 3 horas de curso, as pessoas fazem o curso em um dia, brincando, assim, é totalmente tranquilo. E lá a gente coloca todos os princípios básicos de como fazer, como iniciar na sua atividade, independente do que ela for, esse olhar específico para a gestão de riscos e crises, como fazer essa análise do seu negócio, como fazer essa análise do seu contexto, de onde você está inserido, de como fazer a prevenção, de como buscar nas vulnerabilidades o caminho para você se fortalecer. Isso é muito interessante falar. É nas vulnerabilidades que a gente se fortalece. Então, se você souber onde estão as suas vulnerabilidades, você encontra o caminho com base nas informações internas. Isso é muito importante. Não precisa. É lógico que é interessante você contar com um consultor, uma pessoa que está olhando para isso o tempo todo, se você puder. Lógico que é, né? Mas as informações internas são riquíssimas. No seu negócio, as pessoas elas sabem exatamente o caminho que precisam, por onde estão os problemas principais. Então, ali você faz todo esse processo, aprende a fazer, coloca em prática a questão da comunicação, como a gente falou, etc. E aprende como a gente falou aqui agora também, a demandar isso também para as questões que extrapolem a sua responsabilidade, que extrapolem a sua capacidade de decisão e se organizar para levar isso para os órgãos públicos. Como a Janine falou, a relação com os órgãos públicos é um ponto muito interessante, um outro podcast que a gente pode falar, porque
é interessante para o órgão público também que o poder privado esteja organizado e traga demandas que sejam demandas concretas, demandas efetivas, organizadas, com informações, etc., porque também facilita o próprio trabalho limitado do poder público, que eles muitas vezes não têm recurso, não têm capacidade, né? E às vezes as informações necessárias para fazer uma boa política pública estão nos órgãos privados que não dividem isso de uma maneira positiva Exato. e Enxergam outros construtiva. lados, né? Então, se eu Perfeito. fiz isso, faço isso muito, fiz isso muito e sempre vi abertura nos órgãos públicos, sempre tive abertura, porque realmente eles enxergam essa parceria como proveitosa, né? E soa bem, cai bem, inclusive politicamente também é muito interessante de ser feito e não há problema nenhum, e só coisas positivas. Então, vejam lá o curso, se desenvolvam nesse ponto, porque, como a gente sabe, é necessário e só vai trazer benefícios para todos. Ótimo, excelente. Olha, super grata. Eu não esqueço que uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial sobre substituição da inteligência artificial no emprego fala que a segunda habilidade mais demandada é resolução de problemas. E a resolução de problemas está muito voltada a tudo isso que você falou, né? É um convite para os profissionais do nosso setor verem outras possibilidades e a gente avançar um pouco na concepção e no modelo dos negócios. Olha, super grata, adorei o nosso bate-papo. A gente vai Também deixar gostei. todos os links aqui. Até a próxima, Otávio. Um Obrigada. abração, tudo de bom para todos aí. Um abraço.